Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje é uma indicação das escritas Brígida de York e Ashe, 1919. Desde já agradeço por sua indicação. E você também pode indicar temas para futuros vídeos do canal aí nos comentários. Margarida nasceu no ano de 1221 em Provença. Ela era a filha mais velha de Raimundo Benegário IV de Provença e de Beatriz de Saboia, irmã de Leonor de Provença e cunhada de Henrique III da Inglaterra. Não há informações sobre a infância e educação de Margarida, mas seus pais asseguraram que suas 4 filhas recebessem uma excelente educação católica. Há evidências que Margarida dominava muito bem o latim, por meio das correspondências trocadas com sua irmã Leonor. As irmãs eram bem próximas, mantendo contato até o fim de suas vidas. Margarida e suas irmãs eram consideradas as mulheres mais belas de seu tempo. No ano de 1233, Branca de Castela, a mãe do rei Luís IX da França, estava à procura de uma noiva para o seu filho. Ela enviou um de seus cavaleiros a Provença, com o objetivo de escolher uma das filhas do conde de Provença, para se tornar a futura rainha consorte da França. A escolhida foi Margarida, por ser considerada um bom par para o rei francês, por sua devoção religiosa e modos corteses, além de possuir uma beleza extraordinária. Luís IX e Margarida eram parentes de 4º grau, e devido a isso foi necessário que o Papa Gregório IX fornecesse uma dispensa em janeiro de 1234 para que o casamento acontecesse. Margarida foi escoltada até Lyon por seus pais para assinar o tratado de casamento. Em seguida, a jovem foi escoltada até o seu casamento em Sens por seus tios Guilherme e Thomas de Saboia. No dia 27 de maio de 1234, Margarida se casou com o rei Luís IX na Catedral de Sens. Margarida foi coroada rainha da França no dia seguinte. O casamento de Margarida e Luís foi arranjado para estabelecer uma aliança política entre a França com a Provença, mas com o tempo o amor floresceu entre eles. Os primeiros anos da união foram marcados pela constante oposição entre Margarida e sua sogra, Branca de Castela. Branca exercia forte influência sobre Luís IX e, como sinal de sua autoridade, ela dispensou rapidamente os tios e todos os criados da nova rainha consorte, o que provocou uma disputa de poder entre as duas mulheres. Branca não queria perder a influência que exercia sobre Luís IX, chegando até a morar com o casal real no palácio de La Cité, ocupando os aposentos da rainha consorte. O rei Luís IX teve que construir novos aposentos para Margarida. Branca não suportava ver seu filho com Margarida. Sempre que podia, acompanhava o casal em viagens e só os deixava sozinhos à noite, quando o casal estava em seus aposentos. Margarida odiava aquela situação, mas tratava seu marido com carinho. Em noites frias, ela colocava um manto sobre os ombros do marido enquanto ele levantava para rezar. Eles gostavam de caminhar juntos, de ler e ouvir música. As atenções que Margarida recebia do rei só deixavam Branca de Castela com mais ciúmes. Com isso, ela se esforçou para manter o casal separado tanto quanto possível, mas não deu muito certo, pois Margarida e Luís tiveram 11 filhos juntos. Margarida aprendeu rapidamente que deveria deixar seus interesses pessoais de lado para cumprir com seus deveres como rainha. Margarida foi descrita como uma mulher vivaz, feliz, curiosa, inteligente e persistente. Ela defendia seus interesses, mesmo que para isso tivesse que utilizar a intriga para fazer prevalecer suas vontades. Margarida acompanhou Luís IX na 7ª Cruzada. Após uma parada em Chipre, os monarcas chegaram ao Egito no ano de 1249. Após conseguir conquistar Damieta, o rei da França transferiu o controle da cidade para Margarida para apertar o cerco contra Cairo. Embora inicialmente a cruzada tenha tido algum sucesso, logo tornou-se um desastre, depois que o irmão do rei foi morto e Luís IX foi capturado. Margarida foi responsável pelas negociações e pela coleta de prata suficiente para pagar o resgate de seu marido. Ela foi, por um breve período, a única mulher a liderar uma cruzada.
Em 1250, enquanto estava em Damietta, Margarida conseguiu manter a ordem com sucesso, ao mesmo tempo, enquanto que estava grávida de seu filho, John Tristan. No dia seguinte do nascimento de seu filho, Margarida ofereceu Damietta em troca dos capturados. O plano foi bem sucedido, pois com o pagamento de 400 mil libras e a devolução da cidade, a rainha consorte conseguiu salvar a vida de seu marido e de outros cavaleiros que foram entregues sãos e salvos. Margarida permaneceu na Terra Santa ainda por 4 anos antes de regressar à França em 1254. Quando Branca de Castela faleceu em 1252, Margarida passou a ser conselheira do rei, uma prova do reconhecimento de sua liderança durante a cruzada, que lhe trouxe prestígio internacional, sendo frequentemente solicitada a mediar disputas políticas. Ela, em conjunto com sua irmã Leonor de Provença, conseguiram fortalecer o vínculo entre Luís IX com o rei Henrique III, criando uma aliança entre a França e a Inglaterra, que em outra hora eram distantes e se desgostavam. Nos anos seguintes, Luís IX ficou irritado com a crescente ambição de sua esposa. Quando se tratava de política ou diplomacia, Margarida era realmente ambiciosa, mas um tanto inepta. Sempre que tinha oportunidade, ela se envolvia nos assuntos de Estado. Após a morte de seu filho mais velho, em 1260, Margarida introduziu o filho seguinte, Filipe, a jurar que, independente da idade que ascendesse ao trono, ele permaneceria sob sua tutela até os 30 anos. Quando o rei francês descobriu sobre o juramento, ele imediatamente pediu ao Papa que dispensasse Filipe do voto, alegando que ele próprio não havia autorizado, e o Papa imediatamente atendeu aos pedidos do monarca. Isso encerrou as tentativas de Margarida de se tornar tão poderosa quanto Branca de Castela. Durante a sua vida na corte, Margarida promoveu inúmeros artistas e poetas. O Palácio de La Cité tornou-se um local de encontro dos mais famosos intelectuais e poetas de seu tempo. A influência de Margarida contribuiu para que a corte francesa fosse considerada a mais relevante culturalmente da Europa. Após a morte de Luís IX no ano de 1270, durante a sua segunda cruzada em Tunis, Margarida decidiu se isolar em um mosteiro no subúrbio parisiense em Saint-Martial. Quando seu filho assumiu o trono como Filipe III, Margarida marcou presença na corte, tal como sua sogra fizera no reinado de seu esposo. Ela tentou impor sua influência política, mas sem sucesso. Em virtude disso, Margarida dedicou sua atenção a interesses privados, sobretudo a resolução dos assuntos da Provença. Tal como Margarida, as suas 3 irmãs tornaram-se rainhas através de seus matrimônios. Sancha casou-se com Ricardo da Cornuária, irmão de Henrique III da Inglaterra, que nas eleições de 1256 e 1257 foi eleito rei dos romanos no Sacro Império Romano Germânico. Beatriz casou-se com o irmão de Luís IX, Carlos de Anjou, que mais tarde se tornaria rei da Sicília e de Nápoles. E Leonor casou-se com o rei Henrique III da Inglaterra. Ao contrário das expectativas de Margarida, o seu pai deixou o condado de Provença em testamento para sua irmã Beatriz. Devido ao casamento de Beatriz com Carlos de Anjou, Provença passaria para a corte de Sicília e Nápoles. Houve assim um longo conflito entre Margarida e Carlos, uma vez que Margarida se negava a aceitar a decisão do testamento de seu pai. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Em 1282, Margarida organizou um exército com os mais devotados nobres provençais, de forma a dar força às suas exigências. O conflito chegou ao fim quando seu neto Filipe o Belo subiu ao trono em fevereiro de 1287. Margarida passou a receber uma pensão de Carlos de Anjou, além de uma compensação pelas suas perdas.
Margarida decidiu retirar-se da vida na corte e passou seus últimos anos de vida no convento de Santa Clara, em Paris, juntamente com sua filha Branca, a viúva do infante Fernando de Lacerda. No dia 20 de dezembro de 1295, Margarida faleceu aos 74 anos. Ela foi sepultada ao lado do esposo na Basílica de Saint-Denis, nos arredores de Paris. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!